Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aqui a solução da questão 4 da última oficina, oficina 8, que é a questão de derivação da função inversa. Normalmente esse tipo de problema causa muita confusão, então foi um dos que eu selecionei para poder estar trazendo aqui para vocês. Ele dá uma função f de x igual a raiz de x² mais 3 sobre x, fala que o domínio são todos os x maiores do que zero. Ele quer que a gente prove que essa função admite inversa derivável e, além disso, para calcular o valor dela no ponto 2 e o valor da derivada dela no ponto 2. Beleza. Aqui eu fiz no cantinho aqui um diagramazinho para a gente poder relembrar. Função inversa é importante ter esses conceitos. Se uma função f é uma função que vai de a até b definida por f de x igual a y, tá? Aqui eu fiz o diagrama com os dois conjuntos, a função f levando o x e o elemento y. A função inversa vai ser nada mais nada menos do que a função que vai desfazer, né? Vai inverter, como o próprio nome já diz, a operação da função f. Então a função inversa denotada por f menos 1 vai levar o elemento y até o elemento x. F menos 1 de y é igual a x. Beleza, é um conceito simples, mas bem importante para esse tipo de questão. Então, o nosso argumento, nossa ferramenta para fazer, para demonstrar que essa função ela admite uma inversa, além disso que a inversa é diferenciável, é o teorema da função inversa, o teorema do cálculo, que diz para a gente o seguinte: diz que se uma função definida no intervalo i de a até b, ela é diferenciável nesse intervalo e, além disso, a derivada é diferente de zero nesse intervalo, isso vai significar que essa função vai admitir uma inversa e, além disso, a inversa ela é diferenciável. Beleza? Além disso ainda, vai dar uma forma de como calcular essa função inversa. Mas eu vou mostrar isso mais para frente nos outros itens aqui. E assim, de fato, isso faz sentido. Pensem comigo aqui. Se uma função tem derivada igual a zero, vamos olhar no gráfico dela, né? Aqui é uma função. Em algum momento dela aqui, ela tem a derivada igual a zero. Vamos lembrar que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, uma derivada igual a zero é uma reta tangente horizontal, né? Isso significa que a função, em algum momento, ela parou de crescer e começou a decrescer, ou o contrário, parou de decrescer e começou a crescer. Isso vai gerar o seguinte, vai gerar pontos do contradomínio, tá? Que vão ser imagem de dois pontos simultaneamente do domínio. Ou seja, essa função ela não é injetora. Se ela não é injetora, a gente já aprendeu que as funções, para ser inversíveis, elas têm que ser injetoras. Então, ela não vai ser inversível por conta desse ponto de derivada zero. Beleza, né? Porque faz bastante sentido. Porque quando a gente tentar inverter, o que iria acontecer aqui? Iria ter um ponto com duas imagens. Isso contradiz a definição de função. Um ponto tem que ter só uma imagem. Beleza, essa é uma noção intuitiva do porquê nós estamos procurando, né, que a derivada seja diferente de zero para a gente conseguir inverter essa função. Beleza, então a função, vou tentar derivá-la. A função é essa daqui, né? F de x é igual a raiz de x² mais 3 sobre x. Vou derivar essa coisa usando as regras que nós já conhecemos. Que seria, a princípio, a regra do quociente, né? Que é a derivada do numerador vezes o denominador. Qual seria a derivada disso daqui? Vezes... já estou fazendo direto aqui, né? Aplicando a regra da cadeia direto. Vocês podem ver com mais calma aí, se preferirem. Aqui vai ficar menos 1/2, tá? Agora eu vou derivar o que está dentro, né? Pela regra da cadeia, vezes 2x. Isso tudo aqui é derivada do numerador. Agora, vezes o denominador, que é x, menos. Agora é o próprio numerador. Vou usar a mesma notação, depois eu mudo. x² mais 3 elevado a 1/2, tá? Vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador é 1. Derivada de x é igual a 1 sobre o denominador ao quadrado. Certo? Belezinha. Agora o que a gente pode fazer? Esse 2 ele pode simplificar com esse 2 aqui. E eu vou, para ficar mais visual, eu vou
botar a notação de raiz usual, né, que nós estamos acostumados. Essa coisa vai ficar x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais 3, um pouco apertado aqui, x ao quadrado mais 3, menos a raiz de x ao quadrado mais 3. É isso mesmo, simplificou. Embaixo ficou um x ao quadrado. Agora, o que eu faço aqui? Tiro o MC entre os dois. O mais fácil ainda, na minha opinião, é eu multiplicar em cima e embaixo desse daqui por esse denominador. Quando eu fizer isso, as duas frações vão estar sobre o mesmo denominador. Concordam com isso? X ao quadrado mais 3. Estou multiplicando por 1, né? No final das contas. Então, eu estou alterando. Então, como que vai ficar essa coisa aqui? Vai ficar o x ao quadrado sobre a raiz de x ao quadrado mais 3, né? Menos raiz de x ao quadrado mais 3 vezes raiz de x ao quadrado mais 3. É o próprio x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3 sobre a raiz de x ao quadrado mais 3. Já simplificou bastante isso. Agora eles estão sob o mesmo denominador. Então, f' de x vai ser, em cima a gente vai ficar com x ao quadrado menos x ao quadrado mais 3, beleza? Sobre o denominador ali, que vai ser o x ao quadrado mais 3. Tranquilo? Sobre o x ao quadrado. Esse x ao quadrado vai embora com esse aqui dentro, né? Simplifica. Então, como que vai ficar essa coisa? Isso, aí só repetir primeiro, multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou ficar com menos 3 em cima, certo? Esse menos aqui na frente. E embaixo eu vou ficar com x ao quadrado, que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 3. Tá. Essa é a lei da função derivada. Agora, o que nós temos que analisar? Essa coisa ela pode ser zero? Visualmente olhando, observa que é difícil isso ser zero, né? Independente do valor de x que você colocar aqui e do valor de x que você colocar aqui, isso nunca vai ser zero, né? Porque não tem um zero aqui em cima é menos 3. Você vai dividir menos 3 por qualquer coisa, não tem como dar zero. Então, essa coisa é diferente de zero. Isso é sempre diferente de zero. Intuitivamente, né? Mas agora, dá para mostrar de outra forma também. Vamos forçar, vamos ver se é possível ser igual a zero e ver se existem valores de x que satisfaçam isso. Ou seja, eu vou fazer menos 3 sobre x ao quadrado raiz de x ao quadrado mais 3, tá? Isso vai ser igual a zero. Existem valores de x que vão satisfazer isso? Já vemos aqui que não, né? Porque se você passar isso aqui para lá multiplicando, nós vamos ficar com uma coisa do tipo menos 3 igual a zero. Ou seja, é um absurdo. Isso significa que não existem valores de x, absurdo. Não existem valores de x que satisfaçam, que produzam derivada igual a zero. Ou seja, essa função, a derivada é sempre diferente de zero. Vou escrever isso aqui, que a derivada da função f é diferente de zero para todo x pertencente ao domínio de f. Aqui um pouco de matematiquês, mas a ideia intuitiva é mais importante, tá? Então, pelo teorema da função inversa, ela admite inversa derivável. Então, a primeira parte do problema já foi, que era isso. Mostre que essa função admite inversa derivável. Argumento que nós usamos é exatamente esse daqui. A função é o teorema da função inversa. A função tem que ser diferenciável e se a derivada for diferente de zero, a gente já garante que ela admite uma inversa e a inversa diferenciável. Então, galera, agora que nós já calculamos, já provamos que essa função f ela admite uma inversa diferenciável, nós vamos para a segunda parte. Ele pede para calcular
f a menos 1 de 2. Ou seja, qual o valor da função inversa no ponto 2? Tá. Agora, eu coloquei aqui do lado aquela colinha para a gente poder relembrar aqui e entender, né? Não ficar muito mecânico. Beleza, de novo, a função f ela leva x a y. Então, a função f menos 1 vai levar y a x. O que significa a função f a menos 1? Ou seja, a inversa de f calculada no ponto 2. É como se aqui tivesse o 2, entenderam? Ou seja, f vai levar alguma coisa a 2 e a inversa de f vai levar esse 2 a alguma coisa. É exatamente isso que a gente quer. Vocês concordam? Concordam que a imagem pela função inversa do ponto 2 é exatamente o ponto que pela f leva o 2. Vê se não faz sentido. Nós queremos exatamente o ponto. Ó, qual o valor de x satisfaz f de x igual a 2. Nós vamos estar descobrindo o ponto que vai ter imagem 2. Tá? E o ponto que vai ter imagem 2 é exatamente a imagem do 2 pela função f menos 1. Parece um pouco confuso, mas a ideia é essa mesmo. Por definição é isso que faz uma função inversa. Então, o que eu quero é que a função seja igual a 2. Beleza. O que eu faço aqui? Só eu lembrar como é que é a lei de formação da função, que f de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 3 sobre x. Eu quero que essa coisa seja igual a 2. Eu quero que a raiz de x ao quadrado mais 3 sobre x seja igual a 2. Né? Quando que isso vai acontecer? Só eu passar o x para lá e levar os dois lados ao quadrado. A gente vai ficar com x ao quadrado mais 3 é igual a 4x ao quadrado. Certinho? Agora, passando o x ao quadrado para lá, a gente vai ficar, no final das contas, com x ao quadrado é igual a 1. Não é? O que isso gera para a gente? X ao quadrado igual a 1 significa que o módulo de x é igual a 1. Não é isso? Tirando a raiz dos lados. Nunca esqueçam disso, que a raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Ou seja, o x ele pode ser igual a 1 ou menos 1. Porém, lembrando para vocês lá do enunciado, que, está aqui atrás do enunciado, a função f, o x, o domínio, ele é sempre positivo. Ele fala isso aqui. Ou seja, o valor que interessa para a gente é o valor x igual a 1. X igual a 1. O que nós calculamos aqui? Recapitulando, nós calculamos o ponto do conjunto A aqui, que f leva a 2. Não é isso? Então, o 1 é levado por f até o 2. Mas pela definição de função inversa, é exatamente o número que f é menos 1 leva quando a gente calcula em 2. Então, é exatamente x igual a 1 que nós queremos. Né? F é menos 1 de 2 é igual a 1. Belezinha? Fez sentido isso? Tá, agora vamos para a segunda parte. Da terceira parte, no caso. Ele pede para calcular a função, o valor da função f a menos 1 linha de 2. Aí entra a terceira condição, a terceira consequência do teorema da função inversa. A terceira coisa que ele nos oferece, né? Que além de dizer que a função ela é inversível e dizer que a inversa é diferenciável naquelas hipóteses, dentro daquelas hipóteses que nós falamos antes, vai dizer também como calcula a inversa, a derivada da inversa. Então, é o seguinte, pelo teorema da função inversa, só para vocês relembrarem, né, a teoria, a derivada da função inversa num ponto y vai ser igual a 1 sobre a derivada da função f no ponto x. É assim, a derivada da função inversa num ponto é 1 sobre a derivada da função normal, né, original, no ponto equivalente.
né? Onde y é igual a f de x. Beleza. Agora, o que nós queremos? Nós queremos f menos 1' de y, né? A gente vai precisar, no caso, de f' de x. Nós já calculamos isso, né? Se nós queremos, ver se faz sentido, vamos recapitular. A gente quer o valor da derivada da função inversa no ponto 2. A gente precisa exatamente da derivada da função f no ponto que tem imagem 2. Não é isso que nós fizemos aqui antes? Foi exatamente isso, né? Qual é o ponto equivalente ao 2? É o 1, né? Então, pensem comigo e vê se não faz sentido. F menos 1' de 2 é igual a 1 sobre F' de 1. E é assim que a gente vai terminar esse problema. Entendeu? Entenderam? Porque a gente já tem a lei da função derivada. Nós fizemos lá no início, ó, nós fizemos aqui. Lembra que a gente, inclusive, deduziu, a gente chegou que isso não pode ser zero para garantir que essa função admite uma inversa. Então, essa é a lei da função derivada. Menos 3 f menos 1, f' de x é igual a menos 3 sobre x ao quadrado, que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 3. Certo? Agora, eu vou querer calcular isso no ponto 1, né? Ou seja, f' de 1, que é o que eu preciso, é igual a menos 3 sobre 1 ao quadrado, que multiplica a raiz de 1 ao quadrado mais 3. Essa coisa aqui da raiz de 4, ou seja, dá 2. 1 vezes 2, 2, ou seja, isso é igual a menos 3 meios. Achei o que eu queria, mas o valor da derivada da derivada da inversa no ponto 2 é 1 sobre essa coisa. Então, finalmente, a derivada da função inversa no ponto 2 vai ser igual a 1 sobre menos 3 meios. Essa coisa é igual a menos 2 terços. Certo? Então, foi isso que o problema pediu. Só recapitulando, nós mostramos que a função f ela admite uma inversa derivável usando o teorema da função inversa, provando que a derivada... Ficou faltando um x aqui. Provando que a derivada dentro desse intervalo, dentro desse domínio, nunca vai ser zero. Se a derivada nunca é zero, a função ela é injetora, tá? E se ela é injetora, ela vai admitir uma inversa. Beleza? Porque ela precisa ser bijetora, né? Mas sobre a injetora ela já é. Mais interessante, o que é interessante para a gente mesmo é analisar a injetividade dela. Beleza. Então, a gente provou que ela é inversível e a inversa é diferenciável. E depois nós calculamos a função, o valor da função inversa no ponto 2, tá? Usando a definição de função inversa. Nós queríamos saber, pela função inversa, o ponto que tem imagem 2. Esses pontos são exatamente... Desculpa, nós queremos saber a imagem do ponto 2 pela função inversa, tá? E esse ponto vai ser exatamente o ponto que tem imagem 2 pela função f. Parece meio confuso, mas relaxa, pensa um pouco que dá para entender isso e não ficar muito mecânico. Entender o que está fazendo, acho que isso é importante. Beleza. Então, nós achamos que a função inversa calculada no ponto 2 é igual a 1, certo? E depois nós usamos o teorema da função inversa de novo, essa fórmula, né? Essa formulinha aqui do teorema da função inversa, para calcular a derivada da função inversa. Às vezes, mesmo sem conhecer a lei da função, a gente consegue calcular a derivada da função inversa. Nesse caso aqui a gente conhecia. E tá, aí ficou f menos 1' de 2 é igual a 1 sobre f' de 1. Nós já tínhamos calculado a lei da função derivada, só jogamos o ponto 1, achamos de menos 3 meios. E depois substituindo aqui em cima ficou 1 sobre menos 3 meios, que é igual a menos 2 terços.